Olá, boa noite a todos, estudantes da terceira série do ensino médio. Sejam bem-vindos à aula de hoje. É um prazer e uma honra enorme estar com vocês. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um roteiro que não está no grupo do WhatsApp, tá? E vai ser uma continuação dos nossos estudos da semana passada, que também não está lá, tá? Só está no Google Classroom. Antes, eu vou lembrá-los de algumas coisas importantes que estão acontecendo na escola. Nós temos, no momento, agora, acontecendo a primeira avaliação de aprendizagem em processo, que é a AP. Vai ter uma parte que é da área de ciências humanas, que é uma parte nova, e que vocês vão contar com a gente da nossa área, tá? Vocês podem conversar com a gente mesmo e a gente quer acompanhar essa prova enquanto vocês fazem, tá? Então vai acontecer isso. Lembrem-se de mim, João, da Maíra, da Eliane, quando estiverem na parte de ciências humanas. Então isso é uma coisa que vai acontecer no futuro, tá? Outra coisa importante é que nós estamos chegando ao final do nosso prazo lá no Centro de Mídias, que é o dia 30 de abril, e vocês precisam colocar aquelas questões de alternativa, que tem algumas aulas, em ordem, tá? Porque na escola, a gente passa roteiros de estudos, depois faz uma avaliação da formação de vocês, e é muito mais complexo. Não, no Centro de Mídias basta vocês responderem as questões de alternativa, tá? Bom, essas informações eram importantes antes de eu começar a aula com vocês, tá? Então, para a gente começar o nosso assunto de hoje, vou começar a compartilhar a tela. Sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Vejam como está organizada a sala de aula de vocês. Talvez isso seja uma dúvida de vocês, mas eu vou afirmar. Sim, sim, ainda dá tempo de entregar as atividades que estão nas aulas anteriores. Não vou me demorar muito, mas eu vou explicar sobre o que são essas atividades. Aliás, vocês que já entregaram, eu já comecei a correção e logo vocês vão receber uma devolutiva das avaliações, tá? E vocês aprendem muito bem, vocês são muito legais. Bom, nós temos essa primeira parte, que são essas duas primeiras aulas, que são introdução à filosofia, tá? Aqui vocês aprendem o que é a disciplina de filosofia, quais são as possibilidades dentro dela, e quais são os instrumentos da filosofia. Lembrando, filosofia usa a crítica, a reflexão e a análise, tá? Nós temos nessas outras duas aulas roteiros de filosofia da linguagem. Um é uma sequência do outro, tá? Aqui nós aprendemos o que que é um signo, o que que é um nome, coisas importantes para que a gente possa ter uma visão filosófica do que é a filosofia da linguagem, o que que é a linguagem a partir da filosofia, certo? Essa sequência termina no momento de avaliação, em que vocês fazem uma redação de filosofia nos moldes do Enem. E vocês recebem também uma pontuação com os critérios da prova, 5 critérios da prova. Nós começamos na semana passada a tentar entender, usando
acho que foram 9 filósofos, usando 9 filósofos. Não, foram 8 filósofos, tá? O conceito de ser, tá? Então, nós vimos os pré-socráticos e nós vimos também Platão e Aristóteles, aqui nesse roteiro. Esse roteiro aqui, ele é no período histórico que vem depois da antiguidade, da modernidade. O conceito principal que nós vamos ver nesta aula é o conceito de consciência. Então, vejam, não se trata mais, como era na antiguidade, de ver como as coisas funcionam, quem nós somos, como nós devemos nos comportar. O foco da filosofia, da modernidade, é entender aquilo que nós chamamos, na teoria do conhecimento, de sujeito. O que é a nossa consciência? Até que ponto nós podemos compreender as coisas? E de que forma nós compreendemos as coisas? Essas as perguntas que os filósofos faziam na modernidade quando queriam tratar da consciência. Bom, como é que vocês fazem com esse roteiro de estudos? Como estudante de filosofia deve fazer essa tarefa? E o mesmo esquema em todas as outras aulas, tá? Primeira coisa, mais importante, é você colocar o registro de estudos no caderno. Tá? Fez o registro escrito do registro da aula, que são as habilidades e as competências, você irá ler, fazer uma leitura corrida desse roteiro, depois irá tentar se orientar pelas perguntas que estão na tarefa mínima. Vejam, as questões que estão no trabalho que vocês devem desenvolver orientam o que vocês precisam aprender nesse roteiro. Para vocês saberem se entenderam, refletindo sobre a questão, entendem? Eu vou ler o roteiro com vocês agora, só que o que eu vou fazer é só um exemplo de como um estudante de filosofia deve fazer nesse roteiro, tá? Então, a intenção não é esgotar todos os conhecimentos que essa aula pode gerar na minha vida ou na vida de vocês, mas é oferecer um exemplo certo e seguro para que vocês possam seguir, tá? Para ninguém ficar perdido. Professor, posso fazer uma pergunta? Por favor. Essas rúbricas que estão anexadas nas atividades lá do Crash 1 são para quê? A rúbrica é o critério de correção. Veja, o critério de correção é o seguinte. Primeiro, nesta aula, ele tem um valor de 8 pontos. 8 pontos de aprendizagem. Segundo critério, é a tarefa mínima, em que, por exemplo, a primeira questão tem 3 pontos, a segunda questão tem 3 pontos, a terceira questão tem 3 pontos. Essa é a rúbrica da tarefa mínima. A rúbrica da tarefa complementar vale 4 pontos, tá? É o critério de correção. Mais alguma pergunta sobre o Google Classroom? Professor, eu tenho. Por favor. Algumas dessas atividades eu mandei
pelo WhatsApp para você. Você gostaria que te mandasse pelo Classroom também? Sim, eu recebi suas atividades. Eu já comecei o processo de correção, ele é longo, porque eu quero prestar muita atenção no que vocês escrevem. Não, não precisa, porque eu vou fazer o seguinte, eu já tenho feito com outros estudantes. O que eu recebi no WhatsApp, eu vou marcar no Google Classroom, ele vai me ajudar a colocar a nota final de vocês, que eu preciso enviar isso como professor, o meu dever legal, e depois eu mando para vocês o resultado da avaliação. Então, não. Ok, obrigada. Quem tiver algum problema tecnológico, pode mandar para o meu WhatsApp também, tá? Semana que vem eu vou correr atrás de cada um dos estudantes de filosofia que existem na cidade de Serra Negra, tá? Vai começar a acontecer isso. Isso eu comecei a corrigir, estou achando muito legal. Obrigado pelas perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta de ordem prática? Exato. Não esquenta a cabeça com a atividade, manda pelo WhatsApp. Não esquenta a cabeça. Faz pelo jeito que for mais simples, tá? Beleza, então, legal. Beleza, beleza. E vamos entrar no roteiro da aula de hoje, que é a modernidade e a consciência. O mais importante que tem na aula está aqui na última página, que é o registro. Aqui estão os nossos objetivos. Quais são os objetivos da aula de hoje? Primeiro, identificar as características da filosofia como uma reflexão. Segundo, relacionar questões atuais a questões da história da filosofia. E, por fim, terceiro objetivo é desenvolver as habilidades de escrita, de leitura e de expressão oral na abordagem de temas filosóficos. A competência de responsabilidade e cidadania. E vejam, a ideia é que vocês preencham essas ações que estão aqui nos critérios da aula, tá? São 3 formas de ver a aprendizagem de vocês, de tão rica e diversa que ela pode ser, tá? Então, esse é o registro da aula. Primeiro item do roteiro vai colocar vocês no ambiente da filosofia moderna. Então, se os filósofos gregos se surpreendiam que pudesse haver um erro, uma ilusão e uma mentira, e se o verdadeiro é o próprio ser fazendo-se ver em todas as coisas, estão presentes em nossas percepções, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos, a pergunta da modernidade é: como o falso poderia ser possível? Quer dizer, a pergunta da antiguidade é: como o falso poderia ser possível? No entanto, existe uma quebra da antiguidade para a modernidade. E a pergunta que os filósofos modernos queriam fazer vai no sentido oposto. Eles perguntavam o seguinte: como o conhecimento da verdade é possível? Então, o problema das nossas consciências se tornou crucial para esse período da filosofia moderna, que vai do século XIV até o século XVIII. O ponto de partida da filosofia moderna é o sujeito do conhecimento, nós que conhecemos. Os primeiros filósofos a falar sobre a teoria do conhecimento na Idade Moderna foram o Descartes, com seu racionalismo,
e o John Locke, com o empirismo. Então, vocês vão ver com bastante frequência em provas do vestibular esse vocabulário. Racionalismo e empirismo. E eles vão ter muita frequência. Esse é um tema bastante quente, tá? Nas avaliações e no mundo acadêmico. O Descartes e o Locke, eles são muito famosos. Então, o que ele nos disse para ajudar a gente a entender o que é o conhecimento? No seu livro, Regras para a Direção do Espírito, ele deu uma causa para o erro e para a ilusão, que são duas atitudes que são infantis e preconceituosas. A primeira atitude é a prevenção, que é a facilidade com que a gente se deixa levar pelas opiniões. E a segunda atitude é a precipitação, que é como a gente emite juízo sobre as coisas muito rápido, antes de verificar se é real ou se é mentira. Essas duas atitudes indicam que o erro está na pessoa que conhece, usando o conhecimento sensível, quer dizer, que faz parte do conhecimento sensível? A sensação, a percepção, a imaginação, a memória e a linguagem. Essas são categorias que estão dentro do conhecimento sensível, que, pela diferença nas palavras, vocês já conseguem saber o significado, tá? Mas o que é importante para o René Descartes é que o conhecimento só poderia ser verdadeiro se ele não fosse feito através do conhecimento sensível, se ele não fosse feito através da linguagem, nem da memória, nem da imaginação, nem da percepção ou da sensação. Ele deveria ser puramente intelectual. É isso que significa o racionalismo. Tá? O racionalismo afirma que somente esse conhecimento intelectual está fundado naquelas operações que acontecem na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso entendimento. E, além disso, de ser puramente intelectual, ele deveria partir de ideias que já nascem com a gente, as ideias inatas, ou de observações que foram inteiramente controladas pelo pensamento. Vejam, é um domínio da razão na área do conhecimento. Então, a razão, só a razão, sem conhecimento sensível, a ela mesma, e sem se apoiar nas experiências que as pessoas têm de conhecimento, esse é o conhecimento verdadeiro para o racionalista. Vamos ver detalhes desse racionalismo. Em um outro livro, O Discurso do Método, ele começou a refletir sobre o próprio pensamento para buscar um conhecimento que seja certo e seguro sobre a sua própria consciência. Então, começou sentado em frente a uma lareira, debaixo de um cobertor, em frente a um fogo quente, isolado de tudo do mundo, para refletir sobre a sua própria consciência, para meditar sobre ele mesmo. E ele começou a buscar um método universal, uma forma de conhecer que fosse válida para tudo. E ele procurou elementos da matemática e na lógica. René Descartes, ele é famoso pelo seu plano cartesiano, em que em matemática a gente estuda bastante funções, né? Não só na matemática, e também na lógica. E ao final das suas meditações, que foram muito longas, ele chegou nesse esquema aqui que eu coloquei para vocês. Os 4 passos para alcançar uma verdade verdadeira, real, mesma, para
vai ser pleonástico, tá? Primeiro passo, evitar aqueles erros do conhecimento sensível, que é a precipitação e a prevenção, e, evitando essas atitudes preconceituosas, ele institui uma dúvida metódica, quer dizer, ele resolveu, por teimosia, duvidar de tudo que existia na face da Terra, absolutamente tudo. Essa é a dúvida metódica. Depois disso, o segundo passo é decompor os problemas que ele encontrou para dizer se uma coisa é verdade. Algumas contradições, por exemplo. Eu posso estar sonhando ou eu posso estar sob efeito de drogas que alteram a minha percepção psíquica. Então, para evitar isso, eu preciso decompor as coisas e controlar racionalmente tudo que existe, tudo que é feito nessa coisa. Então, eu preciso estar alimentado, não vou virar de fome, eu preciso estar desperto, não posso estar dormindo. Tem algumas coisas básicas para conhecer. Terceiro passo é pegar essas partes que foram decompostas no segundo passo e organizar. Ver se uma coisa está mais próxima de outra, se é mais semelhante, se é mais diferente. Tentar tirar algumas conclusões disso e assim ampliar os conhecimentos que nós temos de certa coisa, tá? Quarto passo do método cartesiano é você enumerar as conclusões que você conseguiu chegar com certeza absoluta, ou as conclusões que podem ser duvidadas ainda pela dúvida metódica, e depois rever. Nessa revisão, ele vai ter um conhecimento completo. Então, vejam, Descartes planejou toda essa maquinaria que está dentro da nossa consciência, e que acontece sempre que a gente está conhecendo, para mostrar o modo que a gente conhece. Esse é o René Descartes. Alguma dúvida sobre o racionalismo? Algum comentário até agora? Legal, vamos ver então o empirismo com o John Locke. Então, se para o Descartes todas as ideias vinham de um conhecimento intelectual, porque existia um primado da nossa razão, o John Locke, todas as nossas ideias e todos os princípios do conhecimento derivam da experiência sensível, da experiência empírica, da nossa própria interação com as coisas, tá? É isso que significa experiência sensível. É ver, é tocar, sentir o gosto, ouvir. Então, é o campo da experiência, empeiros, é empirismo. É a corrente oposta ao racionalismo, tá? Então, o empirismo entendia que todo o nosso conhecimento era feito através de um processo de combinação e de associação de vários dados da nossa experiência. Por meio das minhas sensações, então, eu recebo todas as impressões das coisas que existem, além da minha própria consciência, e essas impressões vão formar no meu entendimento ideias simples. Por exemplo, a ideia de vermelho. Eu vejo vários livros vermelhos e eu construo a cor vermelha como uma ideia simples na minha mente. Bom,
Um outro processo que acontece é que nas nossas percepções, já dentro da mente, essas ideias simples, essas impressões do mundo, elas começam a se associar umas às outras. Por exemplo, a cor azul se associa à vermelha, que se associa à amarela, e forma uma ideia complexa de cores. Então, as cores, elas podem ser infinitas, de todas as ordens, todas as sortes do mundo. Então, a ideia de cor é uma ideia complexa. A ideia da cor azul, por exemplo, é uma ideia simples. Percebem a diferença nesse vocabulário filosófico? Agora, tem um terceiro processo, que é mais combinações e mais associações ainda, essas ideias se tornam ideias abstratas e princípios gerais, de que, por exemplo, o princípio de que todo objeto que existe reflete a luz, de alguma forma. E a luz refletida é que são as cores. Então, vejam, falar, todo objeto que existe reflete a luz, é uma ideia abstrata, geral, bem ampla. As ideias compostas é a ideia da cor, tá? Um pouco mais específico, são menos conexões. O mais simples são as ideias simples, que é um exemplo de uma cor. Essa é a teoria, entendem? Vai ter um quadro logo abaixo para que vocês entendam como é que os empiristas compreendem o processo de conhecimento. Mas vejam, as ideias, elas vão sendo formatadas, vão adquirindo suas formas. Na sensação, que é o nosso sentido imediato, na percepção, que é o entendimento da nossa mente, na razão, que são princípios mais gerais e mais abstratos ainda, ela se faz por um processo de generalização. Então, vejam, o empirista, ele generaliza. O racionalista, ele duvida. Então, vejam, a generalização começa a eliminar as diferenças e aglutinar as semelhanças. É isso que é generalizar nas ciências humanas e sociais aplicadas. Usar categorias. Tá? Então, esse é o empirismo. Vejam esse quadro esquematizado, um resumo da teoria do empirismo. Tem uma linha que eu dividi para explicar para vocês, é uma divisão didática. Tá? Na parte de baixo estão os conteúdos do conhecimento. São aquelas coisas que nós conhecemos mesmo, que a gente chama de verdade. Na parte de cima estão as formas do conhecimento, que é a categorização, o entendimento que a filosofia faz na epistemologia, na teoria do conhecimento. São nomes filosóficos para o processo do conhecimento. Tá? Então, a experiência sensível é aquilo que nós vivemos com os nossos corpos e com as nossas consciências. Nós experimentamos sensivelmente as sensações. Nós recebemos informação do mundo através da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato, tá? A nossa razão, quando está conhecendo, pega a experiência sensível e leva para as nossas percepções. E nas nossas percepções, que estão dentro da nossa mente, nós formamos impressões das coisas. Então, vejam,
Eu tenho impressões das coisas, mas eu não vejo as coisas elas mesmas. É o efeito dessa coisa na minha cabeça, tá? E o efeito dessas coisas são as ideias. Então, eu vivo as coisas através da experiência e usando a minha percepção, eu consigo ter as ideias. No caso, essas ideias mais ligadas à experiência sensível, as ideias podem ser simples ou podem ser compostas. Que é o que eu falei. A cor azul, a cor amarela, aqui é a ideia de cor, todas as cores possíveis. Só que existe mais um processo nesse conhecimento, que é quando a nossa razão, dentro do nosso entendimento, faz generalizações dessas ideias que vão dar em ideias abstratas ou ideias gerais. Como eu falei, uma lei de que todo objeto visível precisa emitir luz por reflexão. Algum de vocês tem uma dúvida sobre o empirismo ou sobre o racionalismo? Legal, vou prosseguir então. O próximo filósofo é o Immanuel Kant. Então vejam, o que é o nosso entendimento na filosofia? É a nossa razão junto da nossa percepção. O Immanuel Kant, ele vai ser um filósofo que não vai ser nem racionalista nem empirista. Ele vai tentar resolver os problemas que o racionalismo e o empirismo trouxeram para a teoria do conhecimento. Tá? Então, ele vai inventar o seguinte: a epistemologia crítica do conhecimento. Então, entre esses três pensadores, o Immanuel Kant, que é um alemão, ele foi o que mais contribuiu para as investigações sobre a importância da consciência humana na história da filosofia. Nas suas obras, ele analisa a crise da época moderna e os seus valores científicos, racionalistas e empiristas, usando o que ele chamou de um tribunal da razão. Então, o tribunal da razão quer dizer que a razão, ela mesma, sendo réu, juíza, testemunha, ele identificou que existem dois campos que a nossa consciência pode experimentar, dois campos de experiência possível, que são realizados pela nossa consciência. Então, se existem duas formas de experimentar, existem dois objetos da experiência. Um, que se dá através do uso dos órgãos da percepção, e o outro, que se dá através dos objetos do pensamento. Os objetos do pensamento são um pouco mais especiais, porque eles vão formar aquilo que nós chamamos do entendimento, tá? Que é quando nós usamos a razão. Então, existe um campo sensível em que nós temos operando leis da natureza. Nós podemos conhecer através da percepção. Então, todas as coisas que existem estão aqui no campo sensível.
tudo que é natural, tudo que é necessário está aqui nessas leis da natureza. Agora, no campo suprassensível, esse é o vocabulário filosófico que o Kant usa, nós temos operando leis da liberdade. Então, são coisas possíveis, coisas culturais, coisas essencialmente humanas que acontecem aqui. Nós podemos conhecer através do pensamento, do entendimento. Então, vejam, o que o Kant chama de epistemologia crítica do conhecimento é essa categorização. Nosso entendimento é capaz de usar a percepção quando se trata do campo sensível e o nosso entendimento é capaz de usar o pensamento quando se trata do campo suprassensível. Sensível são as coisas que nós podemos tocar e suprassensível são aquilo que nós não tocamos, tá? Então, por mais que essa teoria seja uma teoria epistemológica, uma teoria do conhecimento, ele também está ligado a um certo projeto político muito famoso chamado o esclarecimento. Então, o Kant, além de organizar o nosso conhecimento na percepção e no pensamento, ele chamou o esclarecimento do seguinte: um processo educativo que deve acontecer gradualmente entre as pessoas. E esse processo educativo de esclarecimento deve estar entre a liberdade que todas as pessoas têm, e a legislação que todas as pessoas devem seguir para que a nossa sociedade funcione. Então, o que é a liberdade para o Kant? É a tolerância para não prescrever funções rígidas para as ações das pessoas, em que a religião, as artes e as ciências são necessárias para o disciplinamento dos indivíduos em processo de esclarecimento. Então, não é simplesmente comandar as pessoas. O esclarecimento pede que as pessoas obedeçam prontamente, mas que elas possam raciocinar também. Esse é o espírito do esclarecimento. Ele está associado a um ideal político republicano, que é raciocinar quanto e sobre o que quiser, apenas obedecer prontamente. E o seu lema fundamental, então, é ouse saber, porque quanto mais a gente sabe, mais esclarecido a gente é, mais conhecimentos da religião, das artes e das ciências a gente tem, e melhor a gente pode agir para o nosso próprio bem e para o bem dos outros. Esse é o esclarecimento. Então, com essa virada epistemológica de Kant, vocês vão ouvir muito esse termo virada epistemológica kantiana nos assuntos de filosofia. Ele deu origem a 4 diferentes concepções sobre o ser humano que são muito úteis para a gente estudar. Primeira concepção, então, vamos ver. O ser humano é feito dessas 4 categorias: o eu, a pessoa, o cidadão e o sujeito. O que quer dizer eu? É você mesmo, é sua identidade psicológica, quem você é. Eu. A pessoa. A pessoa já quer dizer uma relação entre outras pessoas, o que quer dizer a nossa personalidade individual. Então, comparando-se com as outras pessoas, exatamente quem nós somos, como é a nossa personalidade própria, nossa pessoa. Pessoa. Agora, cidadão quer dizer que nós, como seres humanos, temos uma função política que é relativa a todas as outras pessoas também. Quer dizer, tem
uma certa reciprocidade e eu existo em solidariedade com as outras pessoas. É isso que significa cidadão, uma função de cidadão, além da minha personalidade e de quem eu penso que eu sou. A quarta forma de entender o ser humano é entender como sujeito. E é esse o grande foco da história da filosofia moderna. É o sujeito do conhecimento, que é você, além da sua função social, além da sua personalidade própria e além das suas experiências vividas. É você somente na perspectiva do conhecimento. Você como ser que apreende, que experimenta o mundo. Esse foi o auge da filosofia moderna. Então, veja, eu mostrei para vocês dois tipos de reflexão filosóficas, racionalismo e empirismo. Eu procurei mostrar que um problema que existia na modernidade da filosofia ainda é um problema de hoje. Nós, como sujeitos do conhecimento, também temos que lidar com esses problemas. Será que o conhecimento mais certo e mais seguro é aquilo que eu vejo? Essa é uma pergunta. Ou será que o conhecimento mais certo e mais seguro é aquilo que eu penso? Essa é outra pergunta que está na telefonia. Que vocês podem formar a sua própria opinião também, tá? Eu me considero um empirista, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Bom, é isso. Eu fiz uma mediação exemplar no roteiro de filosofia. Alguém tem alguma pergunta sobre o Descartes, o Locke, o Kant, algum comentário? A sala de aula é de vocês, fiquem à vontade. Então, vejam, tarefas aqui. Já coloquei como deve ficar o caderno aqui. Coloquei o registro da aula, tarefa mínima. Para você explicar o que é o racionalismo. Que é o conhecimento intelectual. Como é o método? Isso vocês podem falar aqui. Qual é o princípio da teoria do conhecimento empirista? Quais são aqueles processos de conhecimento? Como se formam as ideias simples, as ideias abstratas? E qual a diferença no nosso entendimento entre a percepção e o pensamento? E depois, na tarefa complementar, vocês constroem um quadro, que é um registro bastante livre sobre o que vocês aprenderam. Aliás, pode falar agora, se quiser. Legal, então, obrigado pela presença de vocês são muito importantes, tá? Um abraço, tenham juízo, se comportem, não fujam da escola, e nós nos vemos em 2 semanas, tá? Mal feito, feito.
Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.